E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua preferência, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde. E hoje estamos falando sobre úlceras e distúrbios gastrointestinais. Estamos recebendo aqui uma personalidade internacional, Dr. Roberto Teixeira, mestre doutor em cirurgia do aparelho digestivo e também professor do Departamento de Cirurgia da Unicamp. Dr. Roberto está aqui para responder todas as suas dúvidas, as suas perguntas sobre úlceras, problemas gastrointestinais. Fique à vontade, 19 387 1920 é o telefone. E se você preferir, pode mandar o e-mail. Claro que sim, pode mandar o e-mail. videsaude@rs21.com.br. Doutor, nós colocamos essa matéria, esse programa na internet, e o programa Vida e Saúde tem essa dinâmica de ir às ruas e ver as dúvidas, as curiosidades do santo povo de Deus. Então, como essa pergunta aqui, afinal de contas, aqui o povo tem voz, tem vez, o povo pergunta. Oi, meu nome é Flávia e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são os tipos de úlceras e qual a mais grave. Muito bem, Flávia, né, doutor? Quais são os tipos e dos tipos, qual é a mais grave? Ou quais, né? Muito bem. É importante deixar bem claro a ideia de que existem úlceras que são decorrentes de processos benignos. Então, por exemplo, o acometimento dessa bactéria H. pylori, Helicobacter pylori, falta de balanço entre a produção de ácido e a produção de muco protetor no estômago, podem levar à formação de processos ulcerosos cuja natureza é benigna. Porém, alguns tipos de tumores, o câncer do aparelho digestivo, o câncer de estômago, o adenocarcinoma, por exemplo, ele pode mimetizar, ele pode imitar a imagem, a forma, a visão, quando se faz o exame, por exemplo, de endoscopia, de uma úlcera. Okay. Portanto, é muito importante a realização das biópsias, que são retiradas de pequenos fragmentos da borda dessa lesão ulcerosa, para que se faça a diferenciação entre um processo benigno e um processo tumoral, maligno. Por volta de 6 a 7% das úlceras do estômago, elas são de origem tumoral, de origem maligna. É um câncer. 6 a 7%. Mais ou menos isso. É óbvio que vai depender muito, nós precisamos estudar o perfil do paciente. Então, o paciente que fuma, histórico, o paciente que bebe, isso tudo vai aumentando a incidência. Né? O senhor citou, doutor, assim, a bactéria, né? A bactéria H. pylori. H. pylori. Nós, inclusive, temos aqui, pode colocar na tela aí para a gente ver. Essa é a bactéria, doutor? Essa é a bactéria, o que ela está circulando lá no estômago? O que ela está fazendo lá? A bactéria H. pylori, ela já se sabia da existência dessa bactéria e que ela habitava o aparelho digestivo do ser humano. Antigamente, ela era chamada de Campylobacter pylori, mas a importância dessa bactéria na gênese, na formação da úlcera péptica, da doença péptica, ela é muito importante, não só na formação da úlcera, como também na formação e manutenção. É o único agente causador, não? Não, nós não podemos dizer que ela é o único agente causador. Na verdade, existem várias cepas ou raças ou diferentes tipos de bactérias H. pylori, algumas são mais agressivas do que outras. Mas também o hospedeiro, a pessoa que hospeda essa bactéria no seu estômago, ela também tem que ter algumas características que predisponham ao ataque e à formação da gastrite crônica e da úlcera. Então, existem algumas pessoas que podem ter alguma cepa, algum tipo dessa bactéria e não vir a desenvolver a doença, mas hoje se sabe da enorme importância da presença dessa bactéria, principalmente das cepas mais agressivas, na formação e na permanência de gastrites crônicas e úlceras do aparelho digestivo. E o uso de antibióticos para a erradicação dessa bactéria mudou substancialmente a maneira de tratar a doença. Doutor, vamos aí, as pessoas já estão participando, quem mandou um e-mail para videsaude@rs21.com.br veio lá de Curitiba, a nossa amiga Celane. Celane, um beijo para você, muito obrigado por estar conosco aí em Curitiba.
Olá, Frei, tenho 45 anos, tenho gastrite e refluxo biliar, não tenho vesícula biliar desde 87, pois estava com pedras na vesícula e tive que tirá-las. Quero saber se por causa da gastrite, do refluxo biliar, não posso comer mandioca, beterraba, chuchu, abacaxi, abacate, manga, suco de laranja, banana, nanica, kiwi, melancia, melão, cupuaçu, uva passas e milho e derivados como fubá. Se não posso ingerir esses alimentos, gostaria de saber por quê. Estou adorando o programa, parabéns ao doutor. O programa está cada dia mais maravilhoso. Estou assistindo pela internet. Olha, nossa amiga Celaine, doutor, citou um monte de comida aí, de alimento, doutor. Não pode nada disso, doutor? É a Celaine. Então, no passado existiam muito mais dietas restritivas do que hoje. Ou pelo menos a medicina indicava dietas mais restritivas. Hoje se sabe que os pacientes portadores do que nós chamamos de síndrome dispéptica, que é a dispepsia, que é aquela má digestão. O paciente come e não digere bem. Dispepsia é má digestão. Má digestão. Mas nós temos vários tipos de síndrome dispéptica ou de dispepsia. Nós temos uma dispepsia, por exemplo, dolorosa, o paciente que tem dor. Nós temos uma dispepsia do tipo empachamento, é o paciente que come e se sente empachado. Existe também a doença do refluxo gastroesofágico, do refluxo do líquido do estômago que reflui de volta para o esôfago por conta, muitas vezes, de uma disfunção da válvula que existe entre o esôfago e o estômago, também causa alguns tipos de dispepsia. Então, dentro da síndrome dispéptica, nós podemos ter alterações funcionais e alterações anatômicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma úlcera, se eu tenho uma gastrite, bactéria H. pylori, uma pedra na vesícula, eu tenho causas anatômicas que podem me explicar a minha sensação de dispepsia. Mas alguns pacientes vão ter essa dispepsia e nós investigamos e não vamos descobrir uma causa anatômica. E nós vamos ter uma causa funcional, ou seja, como se fosse o motor de um carro, onde todas as peças estão ok, mas ele não funciona bem, porque ele está mal regulado. Não está equilibrado. Exatamente. Então, na verdade, a dieta ela precisa ser equilibrada, precisa ser uma dieta saudável, junto com um estilo de vida adequado. Mas tem algum tipo de alimento que produz, que pode provocar um alimento mais ácido, enfim, que pode ser como uma bomba, um estupim, doutor? Veja bem, nós não vamos... É óbvio que... o paciente que tem dispepsia, que sente dispepsia, ele deve optar pelo bom senso de evitar alguns alimentos que têm uma digestão mais pesada e difícil para ele. Não necessariamente esse alimento vai fazer mal para o outro. Claro. Então, hoje, nós falamos muito mais em reequilíbrio alimentar, junto com abandono de hábitos nocivos como tabagismo, obesidade, etilismo, sedentarismo. Sono adequado, né? Então nós precisamos ter uma vida de períodos de repouso, uma alimentação onde eu possa ter tempo de mastigar os alimentos e não engoli-los de uma vez sem mastigação, porque da modernidade hoje, o estômago vai ter que fazer o trabalho mecânico que a boca deixou de fazer. Então, muito mais do que um ou outro alimento específico, como a nossa telespectadora disse, é preciso analisar quais são os hábitos higiênico-dietéticos do indivíduo para que nós possamos corrigir os defeitos. E aí, provavelmente, ela vai melhorar da dispepsia. O senhor falou de dor. A nossa amiga Maria Neuza Garcia Rocha da Silva, lá de São Paulo, que manda um beijo. Obrigado pela participação, pelo carinho. Olá, Frei, sua bênção, parabéns pelo programa. Olá, o doutor, parabéns. Tenho uma gastrite crônica ou nervosa, diz ela. Não sei se é correto chamar assim. Gostaria de saber qual é a relação da dor que sinto no estômago quando fico tensa e por que isso ocorre. É a nossa amiga Maria Neuza de São Paulo, doutor. Então, antigamente chamado de gastrite nervosa, entre aspas, né? Na verdade é uma dispepsia funcional do tipo dolorosa. E nós sabemos que muitos desses pacientes têm um componente emocional associado. Por quê? Porque toda a região do esôfago, do estômago, do aparelho digestivo, recebe inervação que vem direto do cérebro. Então, nós sabemos que toda essa parte, vamos dizer assim, psicofuncional ou psicoorgânica, eles podem influenciar na produção de enzimas, na motilidade do aparelho digestivo, se o estômago vai se esvaziar com mais rapidez ou com mais lentidão. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela come mal, mastiga mal,
come qualquer coisa, come a qualquer hora. Então, na verdade, existe sim uma influência do emocional sobre, vamos dizer assim, os sintomas funcionais do aparelho digestivo. E nesse caso? O importante é nós diferenciarmos os chamados sintomas de alerta ou alarme da chamada dispepsia comum ou banal. Então, por exemplo, se um paciente está emagrecendo, se um paciente tem perda de sangue nas fezes, se o paciente tem uma dor que não melhora tomando remédios habituais, caseiros, ele precisa procurar orientação médica para fazer um exame muito importante, que é a endoscopia digestiva alta, para que nós possamos olhar dentro do estômago, do esôfago, da primeira porção do intestino, que é o duodeno, fotografar e eventualmente tirar biópsias de alguma lesão suspeita. Isso é importante. Muitos pacientes têm esse sintoma, Frei, de dispepsia, de dor, de empachamento, e eles relutam em procurar assistência médica e tem, às vezes, um medo que não tem substância do exame endoscopia, que hoje é um exame bastante seguro. Então, principalmente depois de uma certa idade ou pacientes que têm antecedentes de tabagismo e etilismo, é importante a realização de uma endoscopia para descartar uma doença mais séria. Ou seja, cigarro e bebida, viu, gente? Cigarro e bebida, viu? Doutor, aqui vamos para Sorocaba, a nossa amiga Sueli Fontes Alves. Dona Sueli, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco, a Sueli. Ela queria saber, o senhor falou de câncer, tumor, enfim, se uma hérnia de hiato pode um dia virar a ser um câncer? Pergunta a nossa amiga Sueli, doutor. Essa é uma pergunta muito importante, porque a presença da chamada doença de refluxo gastroesofágico, que é o líquido do estômago, suco gástrico, que volta e banha o esôfago por conta, muitas vezes, de uma incompetência da válvula que existe entre o esôfago e o estômago, em alguns pacientes, em um período longo de evolução, estima-se de acima de 15, 20 anos, pode acontecer a mutação, a mudança da mucosa, da película que recobre o esôfago da parte de baixo. Quer dizer, podemos entender da seguinte maneira, simplificando. O esôfago tem uma película, uma mucosa, uma pele muito delicada que recobre. Exatamente. O estômago não, ele tem uma camada mucosa muito espessa, muito porque é lá que vai receber o bolo alimentar. E ali tem o ácido. Então, eles são compartimentos estanques, teoricamente, eles não se comunicam porque existe uma válvula que deixa descer tudo, mas não deixa voltar. Quando essa válvula falha, por exemplo, pela presença de uma hérnia hiatal, pode existir o refluxo à volta desse líquido que vai banhar o esôfago e vai levar a uma esofagite crônica, uma inflamação crônica da mucosa. Porque o ácido entrou ali. Exatamente. E o esôfago não estava preparado para isso. Então, em alguns pacientes, depois de um longo tempo de evolução, pode acontecer uma alteração nessa mucosa que chama-se metaplasia. E uma vez acontecendo isso, existe uma chance maior de que naquela região se desenvolva um câncer, um tumor, porque é uma alteração, é uma mutação genética da metaplasia. Então, os pacientes com refluxo de longa data, os pacientes portadores de hérnia hiatal, eles necessitam de acompanhamento médico e endoscopias seriadas, anuais ou semestrais ou bianuais, dependendo da indicação do médico que conduz aquele paciente. Maravilha, gente. Quanto que nós estamos aprendendo aqui? Nós vamos ter que chamar mais um intervalo. Gente, como diz popularmente, está chovendo de e-mail, de perguntas, né? Então, vá fazendo a sua. Dá tempo ainda, o programa está só começando, gente. Eu vou chamar um intervalo, a gente volta já. Esse é o Vida e Saúde, que volta para você. Café é uma bebida milenar, extremamente saborosa, não causa nenhum problema de saúde para quem está em condições saudáveis. Porém, se você está com uma ferida e vai precisar fazer um tratamento com câmara hiperbárica, aí a gente tem que alertar que a cafeína ela causa um efeito de vasoconstrição e bloqueia a cicatrização com a câmara hiperbárica. A pessoa que vai fazer um tratamento com câmara hiperbárica não deve tomar café. Não deve tomar chá, enfim, bebidas pretas.